Muito bem, então eu vou responder essa pergunta do Mateus primeiro sobre a oração do pastor e a oração de qualquer cristão. Se a oração do pastor é uma oração mais forte, como alguns dizem, né? E a resposta é não. Essa resposta está baseada num princípio batista, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, na cruz nós somos igualados e Jesus se tornou nosso único sumo sacerdote. Nós podemos ir diretamente a ele sem intermediários. A comprovação disso, Mateus, é que na cruz, quando Jesus Cristo foi morto na cruz, a Bíblia relata que o véu do templo se rasgou. O véu não era um tecido fininho como aquele que algumas mulheres põem na cabeça. Na verdade, era quase que uma parede espessa de tecido que separava o lugar santíssimo, chamado de Santo dos Santos, do lugar em que as pessoas podiam frequentar. Aquele lugar santíssimo, só o sumo sacerdote poderia entrar. E era algo tão sério para eles, que um sumo sacerdote, quando ele entrava lá para fazer o sacrifício pelo povo, para pedir perdão pelo povo, para interceder pelo povo, eles amarravam uma corda na cintura dele, porque se ele morresse lá dentro, ninguém poderia tirá-lo. E a Bíblia conta que esse véu se rasgou de cima a embaixo, né? Uma demonstração de que essa foi uma ação de Deus em nosso favor. E a partir de então, não houve mais separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo, em que qualquer um poderia entrar na presença de Deus. E a partir de então, qualquer pessoa poderia entrar na presença de Deus, baseada no sacrifício que Cristo fez na cruz. Então, agora, cada cristão é o seu próprio sacerdote, porque a gente pode buscar Deus sem intermediários. Eu posso pedir perdão dos meus pecados diretamente falando com Deus em oração. Então, comparando, por exemplo, com a Igreja Católica, eu não preciso de um sacerdote para me confessar, porque Jesus é o meu sacerdote. Então, eu posso buscar Jesus em oração, em nome de Jesus, e pedir perdão dos meus pecados. Também, eu posso orar por qualquer pessoa, e qualquer pessoa pode orar por mim. Porque eu não faço mais baseado na autoridade de uma função sacerdotal, mas sim baseado na autoridade do nome de Jesus. Então, todos nós somos iguais. A minha oração não é melhor que a sua, nem a sua é melhor que a minha. Nós devemos orar uns pelos outros. Eu expliquei na aula passada que é claro que quando eu quero que alguém ore por mim, eu peço para aqueles que eu sei que têm vida de oração. Gente que ora de verdade. Mas qualquer pessoa, a partir do que Cristo fez na cruz, pode entrar na presença de Deus pela autoridade do nome de Jesus. Nós não precisamos mais de sacerdotes que sejam intermediários. Tudo bem essa primeira parte? Ok? Agora, sobre nós termos pessoas que nos orientem, qual foi a expressão que você usou mesmo, Mateus? Mentores, né? Mentores, isso, mentores. Não, eu não tenho problema algum com isso. Eu acho excelente. Os discípulos foram, de certa forma, mentoreados por Jesus. Depois eles também mentorearam outras pessoas, mas o nome cristão para isso é discipulado. É a mesma coisa, né? Se você faz uma mentoria bíblica, ensinando as pessoas como que é a caminhada cristã, como eles devem agir na vida cristã, o nome disso é discipulado. E aí é uma coisa que todos nós deveríamos ter.
Infelizmente, né, não é muito comum nas igrejas hoje um ministério de discipulado. Eu mesmo não tive alguém assim que eu posso dizer que na minha juventude, na minha infância, me discipulou. Mas a nossa igreja tem uma rede de discipulado que cresce bastante. Eu acredito que a gente tem aí entre jovens, adolescentes e adultos que estão sendo discipulados por alguém, talvez a gente tenha umas 400 pessoas já na igreja. Ou que já foram discipulados ou que estão sendo discipuladas. Os jovens mesmo têm um processo de discipulado, não é? Sim. E isso é excelente, é excelente. Um cristão mais maduro, mais experiente, ajudando um cristão recém-convertido, aquele que está começando a caminhada cristã. É um trabalho reconhecido pelas Escrituras e Tá recomendado. cortando. Tá ruim o som de novo? Aqui tá bom. Pra mim tá cortando. Aqui tá bom. Ih, Aqui César, tá bom. acho que é a sua internet, hein, cara? Mas dá para entender, César? Dá. Então tá bom. Então é isso, Mateus. O discipulado é recomendado pelas Escrituras e só faz bem para a gente. E é um tipo de Obrigado. mentoria, né? Sim, sem sombra de dúvida. Mentoria. Tudo bem, então? Tudo ótimo. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o compromisso com a igreja. A gente vive um tempo em que o compromisso com a igreja é um negócio que está meio fora de moda. Então é importante que a gente relembre que esse vínculo, essa necessidade de estarmos juntos com a igreja, para mim, é uma discussão praticamente desnecessária. Vou explicar por quê. Eu sei que hoje em dia a gente encontra muitas pessoas que são qualificadas, são chamadas de desigrejados. Já ouviram essa expressão? Os desigrejados, que são cada vez mais numerosos em nossos dias, eles são pessoas que se desiludiram com a igreja. Talvez tenham sido machucados, magoados, talvez tenham perdido a fé na instituição que é a igreja. Outros chegaram à conclusão de que podem ser cristãos da sua própria casa, sem frequentar uma comunidade de fé, sem frequentar uma comunidade cristã. Então, tem muita gente nessa condição hoje. E aí tem um pastor que eu conheço, o pastor Marcos Granconato, ele escreveu o que ele chama de hino aos desigrejados. É uma poesia meio engraçada, assim, mas falando de uma realidade triste dessas pessoas que decidiram desprezar a igreja e que amarguraram seu coração em relação à igreja. Então, ele diz assim, vou ler bem devagar aqui para vocês conseguirem acompanhar. Tem uns termos meio difíceis aí para a turminha mais novinha, mas eu acho que dá para entender. Então, ele fala assim, hino aos desigrejados. Quem é esse povo valente marchando ao sol dominical? Moços, casais, tanta gente gritando alforria afinal. A todo que para e pergunta, bem fácil é suprir as respostas. É o povo que pouco se ajunta, cristãos sem fardos nas costas. Não é mais aquela gente careta que ia cansada à igreja. É o crente, mas sem a Bíblia preta, que vive cheirando cerveja. Vou passar um pouquinho aqui, gente. É o órfão, o velho, a viúva, que às festas
vão até sem carro. Só faltam nas noites de chuva para não apagar o cigarro. Que glória é poder contemplá-los nesse vício tão espiritual. Eles dão coices iguais fortes cavalos em todos que lhes mostram o mal. Soldados fiéis, saibam isto. Não tem de corar de vergonha. O sangue que vocês vertem por Cristo é a baba que encharca a sua fronha. Contemplo seus olhos inchados de tanto dormir no domingo. Vão hoje gastar os trocados que ontem ganharam no bingo. Dizei a esse povo, alegria. Para que ser cristão tão radical? Põe um funk nessa liturgia. Em breve vai sair no carnaval. Assim, ó relapsos da igreja, cantem com força e vigor, pois tendes o que o mundo deseja, uma cruz que é só de isopor. Mas lembra nas horas de luz o grito que do céu ecoa. Hoje não tendes a cruz, amanhã não tereis a coroa. Essa é uma poesia, né, que é muito ácida, né, muito dura, uma crítica muito dura a essas pessoas que desprezam a igreja. E o pastor Marcos Granconato tem essa veia muito ácida para falar, né? Só que esta é uma realidade. Talvez na maioria dos casos. Oi, tá ouvindo aí? Alguém falou aí? Bom, então, há hoje muitas pessoas que estão nessa condição de desigrejados. São cristãos, mas que desistiram da vida na igreja. E eles, então, têm razões, segundo eles mesmos, que são justas para que isso aconteça. Mas seja qual for a mágoa que eles têm no coração deles em relação à igreja, eu já afirmo aqui de cara que não é aceitável para ninguém abandonar a igreja que é o corpo de Cristo. Então, essas pessoas pensam que é possível ser cristão sem estar envolvido de verdade na igreja. Só que essa possibilidade, ela é totalmente contrária ao que o Novo Testamento nos ensina. Então, por causa desse entendimento, é que eu continuo crendo que aquela pergunta, se um cristão deve ou não estar envolvido na igreja, é uma pergunta fora de propósito, desnecessária. Porque o envolvimento de um cristão com a igreja não é uma opção para nós, é um fato. Por quê? Porque estar em Cristo é também necessariamente estar na igreja. O compromisso com Jesus, que é o cabeça da igreja, implica necessariamente num compromisso também com a igreja, que é o corpo de Cristo. E há alguns textos do Novo Testamento, por exemplo, o texto de Mateus 16, de 13 a 20, em que Jesus explica e deixa claro o seu propósito de instituir a igreja, de criar a igreja. E a palavra do grego usada aí para traduzir igreja é eclesia, que quer dizer assembleia, reunião, ajuntamento.
Então, na maioria das vezes em que aparece no Novo Testamento, na grande maioria das vezes que aparece essa palavra no Novo Testamento, ela se refere à reunião local dos cristãos, ao culto presencial dos cristãos. Então, essa palavra eclesia, ela aparece pelo menos 114 vezes no Novo Testamento. Dessas 114 vezes, em 5 ocasiões, ela se refere a um ajuntamento de pessoas em praça pública. Uma reunião em praça pública. Mais de 90 vezes em que aparece a palavra, ela se refere a uma comunidade local de cristãos, como a Igreja de Deus na cidade de Corinto, 1 Coríntios 1, 2. A igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila, lá na cidade de Roma, Romanos 16, 4. E também outras 9 vezes, a palavra eclesia, a palavra igreja, pode ser entendida como a totalidade do povo de Deus em todos os lugares, em todos os tempos, como na declaração do apóstolo Paulo, que propunha que, mediante a eclesia de Jesus, a igreja de Jesus, a sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, lá em Efésios 3:10. Ou seja, a maioria das vezes em que aparece a palavra igreja no Novo Testamento é uma referência a uma comunidade local, visível, com endereço, com cristãos de carne e osso, gente de verdade, num lugar específico. Assim, aquele que se diz cristão, aquele que afirma que tem um compromisso com Cristo, Jesus, o nosso Salvador, também necessariamente deve se comprometer com o corpo de Cristo, que se manifesta na forma da igreja local. Então, a única forma de compromisso com Jesus, que é aceitável na Bíblia, é estar envolvido de verdade, comprometido com a igreja de Jesus. E esse envolvimento, esse compromisso, este vestir a camisa da igreja de Cristo, ele então é o mais básico dessa experiência cristã. O elementar, o ABC, o básico. Então a Bíblia nos ensina assim: receber uma revelação que vem de Deus, reconhecer a Jesus como Filho de Deus e estar envolvido na igreja, nessa reunião, nessa comunidade local, nessa Assembleia de Jesus. Então, não está em questão se um cristão deve estar envolvido com a igreja ou não. Então, alguém pergunta assim: será que eu devo me envolver com a igreja? Então, essa pergunta não cabe na boca de um cristão. Porque ser cristão significa necessariamente participar do corpo de Cristo. Estar em Cristo só pode significar estar no corpo de Cristo, que é manifesto na forma de comunidade local de Cristo, a igreja local. Então, hoje, eu quero lembrar vocês, quero oferecer a vocês algumas razões para que você se comprometa com a sua igreja. Eu quero dar razões para que você possa dar nome à sua igreja. Eu quero dar razões para que você possa dizer: eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo, chamada Primeira Igreja Batista de Piracicaba. Eu faço parte desta igreja que se reúne aqui lá, né? Na Rua Dom Pedro II, 1988.
nesse endereço. Eu quero oferecer razões para que você pense em o que você vai fazer nesse tempo, daqui para frente, como um membro dessa igreja. Eu quero dar razões para que você saiba responder a essas questões sobre o seu compromisso com a igreja chamada Primeira Igreja Batista de Piracicaba. Então, quando vocês forem batizados e se tornarem membros da igreja, né, isso vai acontecer oficialmente. Mas desde já, a partir de hoje, vocês podem aceitar o desafio de fazer parte desse ministério que é a Primeira Igreja Batista, e eu quero dar razões para você gastar a sua vida nesta igreja, se envolver com essa igreja, para se envolver com o ministério, com o serviço, com os irmãos, com os desafios da nossa igreja, essa igreja que se propõe ser a sua parte na família de Deus. Então, o que é uma igreja, segundo as palavras de Jesus? E por que nós precisamos estar realmente envolvidos na igreja, na vida da igreja, que é algo tão importante para os cristãos? Por que a participação na igreja é tão importante, eu diria até essencial para os cristãos? Estou falando bastante, né? Mas tá claro para vocês até aqui? Tudo bem? Então, primeiro, a participação na igreja nos ajuda a lembrar que a nossa vida deve estar focada em Deus, que é o centro das nossas vidas, o reino de Deus. E quando é que isso acontece? Quando nós nos reunimos, quando nós exortamos uns aos outros, chamamos a atenção uns dos outros, quando nós servimos uns aos outros, quando nós ajudamos no trabalho da construção do reino de Deus juntos, quando somos lembrados juntos, constantemente, que os nossos olhos devem estar fixos em Deus, cuidando uns dos outros, dia após dia, trabalhando juntos na igreja, vivendo a vida em comunidade, levando o nome de Jesus para outras pessoas. Ou seja, se envolvendo com os irmãos. E nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos do cuidado mútuo, do trabalho ombro a ombro, nós precisamos. Para quê? Para que ninguém se afaste de Deus. Porque é na igreja reunida, vivendo a vida cristã, que nós provamos que é verdadeiro o que nós sentimos e podemos dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu me alegro em ti. Eu tenho prazer em experimentar, em ajudar na construção do teu reino. É na igreja. Eu tive uma conversa com o Guilherme e eu falei assim: filho, Deus é real, não é? Você sabe que ele existe, você fala com ele, você ora, conversa com ele, você se relaciona com ele. Agora, se você desse para os seus amigos a mesma importância que você dá para Deus, você teria amigos ainda? Se você tratasse a sua família com a mesma importância que você dá a Deus, a sua família seria melhor ou pior? Já pensou nisso? E mais, se você se envolver com os irmãos da igreja, do mesmo jeito que você se envolve com Deus, você teria ainda irmãos perto de você? E ele só fazia assim. E a resposta do Gui talvez seja a resposta de todos nós.
Porque nós desprezamos a igreja, às vezes, porque nós desprezamos a Deus. Nós não levamos a sério a igreja, que é o corpo de Cristo, nós não levamos a sério a Deus. Só que nós precisamos disso, dessas relações dentro da igreja. Nós precisamos. Nós não temos como abrir mão disso. O autor de Hebreus fala que ninguém deve abandonar a sua congregação, como é costume de alguns. Hebreus 10, 35. Então, você não pode deixar de estar presente na igreja. Porque se você se afastar da comunhão, do relacionamento, da vida do corpo de Cristo, do relacionamento íntimo com os irmãos, o seu foco a respeito de Deus vai ficando embaçado. As dúvidas no seu coração vão crescendo. As angústias vão se tornando cada vez maiores. E as pessoas que abandonam a igreja, abandonam por causa disso. Porque as mágoas vão tomando conta do coração delas. E isso aí é falta de comunhão. É falta de envolvimento com a igreja. Segundo lugar, a participação na vida da igreja, a participação numa comunidade local de cristãos, também nos dá um sentimento, uma realização que nós só encontramos em Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos cheios de uma alegria, de uma satisfação que nada nem ninguém pode nos dar nesse mundo. Quando eu faço aquilo que eu sei que é a vontade de Deus, quando eu me envolvo com aquilo que eu sei que Deus quer que eu me envolva, que é a igreja, então eu sei que eu estou contribuindo para a vida da minha igreja, para a vida das pessoas que convivem comigo, fazendo aquilo que Deus espera que eu faça, e o resultado é que eu recebo uma alegria, uma satisfação, uma realização que eu não encontro em nenhuma outra parte, nenhum outro lugar do mundo. E esse é um presente da graça de Deus para nós. Enquanto nós vivemos a vida na igreja, enquanto nós servimos a Deus na igreja, enquanto nós servimos aos irmãos na igreja, Deus nos dá essa alegria, essa satisfação. Ele enche a nossa vida com significado. Terceiro lugar, a participação na igreja, na vida da igreja, nos dá também tudo que a gente precisa para a nossa vida espiritual. E isso acontece nos relacionamentos com os irmãos e naquilo que a Bíblia chama de dons espirituais, quando a gente começa a vivenciar e expressar os dons e os ministérios pessoais. A Bíblia fala assim: o pé não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. O olho não pode dizer à boca, não tem necessidade de ti. Por quê? Porque todos nós precisamos uns dos outros. Então, para a gente receber a provisão de Deus, o que a gente precisa receber de Deus para as nossas vidas, Deus nos fez assim, uns precisando dos outros. Ou seja, Deus abençoa você por meio da minha vida. Você abençoa a minha vida. E nós fazemos isso uns aos outros. Nós abençoamos aos outros em nome de Jesus. Nós servimos a Deus, servimos aos outros. E os outros servem a Deus, servindo a nós. Foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Ele falou assim, um exemplo: quando você dá um copo de água a um desses pequeninos, você dá um copo de água para mim. Quando você serve um dos seus irmãos, você serve a Jesus. É na igreja, então, que nós encontramos tudo que nós precisamos para continuarmos caminhando na vida cristã.
nessa dinâmica, nessa troca de amor, serviço e dons, nós servimos assim uns aos outros. E nós servimos a Deus servindo pessoas. Então a gente vai entrando na vida da igreja, na vida dos irmãos, ajudando, aconselhando, orando, apoiando, corrigindo, orando uns pelos outros, e assim nós somos também servidos, e assim também nós servimos a Deus. Quarto lugar, o seu compromisso com a igreja local é uma obediência a Jesus. Jesus deu a ordem clara, dizendo assim: eu vou instituir a minha igreja e você deve se comprometer com ela. Quando você se compromete, quando você se envolve com a igreja, você está obedecendo o propósito de Jesus para a sua vida. Por isso eu já disse que o Novo Testamento não considera a possibilidade de um cristão não estar envolvido com a igreja. O Novo Testamento não considera a possibilidade de um cristão não ser membro ativo, real, envolvido com a sua comunidade local de cristãos. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que estão nesse caminho. Mas isso é uma desobediência ao mandamento de Jesus. Se você quer obedecer a Jesus, você deve estar envolvido com a igreja. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Este é o ensino bíblico para a sua vida. Então, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para saber se vocês realmente estão envolvidos com a sua igreja. São perguntas que eu sempre faço para aqueles que são membros da nossa igreja, já ouviram algumas vezes. E são perguntas importantes, que vão revelar, de fato, se você está envolvido com a igreja. Tudo bem? Posso fazer as perguntas ou vocês querem perguntar alguma coisa antes para mim? Falei muito, né? Posso perguntar? Então vamos lá. Primeira pergunta. Quando você fala da primeira igreja batista de Piracicaba, você se refere a ela usando a palavra nós? Nós estamos evangelizando? Nós temos ministérios? Nós temos uma necessidade financeira? Nós plantamos uma nova igreja? Nós temos ministério de adolescentes? Nós temos ministério de jovens? Nós temos as mulheres que oram? Nós precisamos ensinar a palavra de Deus às crianças? Nós, ou você usa eles, a igreja? Ou ainda você usa nós de boca apenas? Ou você usa ela, a igreja, na prática? Ela, a primeira igreja batista de Piracicaba. Quem é esta igreja para você? É nós ou é ela? É a nossa igreja? Você fala até no plural, nossa igreja. Ou é aquela igreja, é a igreja? O nosso vocabulário denuncia como está o nosso coração. Segunda pergunta. Você tem amigos de verdade nesta igreja? Você sabe para quem você pode ligar de madrugada se você precisar? Você já fez isso? Passou por um aperto e aí lembrou de alguém da igreja para orar por você ou para pedir socorro? Você tem amigos de verdade nesta igreja? Você está comprometido a orar por pessoas específicas desta igreja? Você valoriza os relacionamentos de amor entre os irmãos? Você não perde as oportunidades para se relacionar com os membros dessa igreja?
Você faz o esforço para estar presente nos cultos, num grupo pequeno, ou em um ministério etário, como adolescentes, jovens? A sua casa está aberta aos irmãos? Você convida os irmãos para estarem com a sua família? Você vai à casa deles? Porque sem amigos, eu sempre digo isso para quem está chegando, sem amigos, você pode achar nossa igreja maravilhosa, mas você não vai ficar. É uma constatação. Todos nós precisamos ter amigos espirituais na igreja. Nós precisamos. Você tem amigos assim na igreja? Terceira pergunta. Você está comprometido com esta igreja ao ponto de submeter-se, ao ponto de reconhecer a autoridade dessa igreja sobre sua vida? Ao ponto de sentir-se responsável por prestar contas da sua vida a esta igreja? Esta igreja, esses pastores, a liderança da igreja, são autoridade espiritual sobre sua vida? Você tem, nos 3 pastores da igreja, os seus pastores de verdade? A liderança da igreja é autoridade sobre você? Ou quando você é chamado a atenção, você dá de ombros e vira as costas? Quem é esta igreja para você? É autoridade sobre você? Quarta pergunta. Você está comprometido financeiramente com esta igreja? O seu dinheiro passa por onde? O seu investimento financeiro no reino de Deus passa por esta igreja? É aqui que o seu bolso está aberto? Você já é um dizimista fiel? Você é um ofertante generoso? Você sabe quais são as nossas responsabilidades financeiras? E olha, gente, eu falo sobre esse assunto sem o menor constrangimento. Primeiro, porque quando eu falo de dinheiro na igreja, eu não estou falando de dinheiro para mim. Porque a nossa igreja é muito séria com isso, é honesta e é transparente. Qualquer pessoa que é membro da igreja tem acesso a tudo que a igreja gasta, a quanto os pastores ganham, a quanto a equipe que trabalha na igreja ganha. E a gente não fica constrangido com isso. Claro que a gente não fica falando isso abertamente por 2 razões. Primeiro, que ninguém gosta de ter o seu salário divulgado abertamente. Tenho certeza que você não gosta disso. Você não sai falando por aí quanto você ganha. Em segundo lugar, porque é uma questão de segurança. Então, a gente não fala publicamente quanto que entra na igreja, quanto que a igreja gasta. Porque a gente já tem no Brasil vários casos de igrejas que foram roubadas num culto de domingo, porque as pessoas sabiam quanto dinheiro entrava. Mas, mesmo assim, qualquer membro da igreja pode ir na igreja lá durante a semana e falar assim: vocês podem me dar o orçamento da igreja? E você vai receber na sua mão. Tudo que entra, tudo que sai. A nossa igreja é tão séria com isso que, por exemplo, não sei se você sabe disso, mas a gente contratou uma empresa de auditoria, uma empresa externa, uma empresa lá de São Paulo, que faz a auditoria das nossas contas. Tudo, 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 tudo. O que entra, o que sai. Então, por conta disso, qualquer gasto que a igreja faça, qualquer centavo que sai dos cofres da igreja, vamos dizer assim, eles têm que ter a contraprova de uma nota fiscal com o CNPJ da igreja. A igreja não pode depositar dinheiro em conta de pessoa física. Então, por exemplo, eu digo isso sem uma contraprova legal, né? Então, por exemplo, a igreja deposita o meu salário, mas ela tem que emitir um RPA.
que é um documento fiscal que comprova que a igreja também está recolhendo os impostos. E isso vai ter uma incidência sobre o meu imposto de renda. Está tudo ligado. Então, eu não posso omitir nenhuma informação quando for fazer a declaração do meu imposto de renda, e nem a igreja está isenta de pagar os impostos. E isso é público. Então, tudo é documentado. E a igreja não pode, por exemplo, transferir para minha conta um dinheiro que não seja o dinheiro do serviço que foi prestado, como autônomo. Então, eu recebo um salário da igreja, mas esse é o salário que está declarado em todos os documentos da igreja. Se eu receber um valor a mais, eu vou ser questionado juridicamente. Outra coisa, os pastores da igreja não colocam a mão no dinheiro. São outras pessoas que fazem isso. Nós temos a tesouraria e, por exemplo, antes tem o que nós chamamos de tesouraria do templo. A tesouraria do templo são aqueles irmãos que recolhem os dízimos e ofertas nos cultos. É um grupo de 35 irmãos. Então, eles recolhem e levam ali para aquela sala dos fundos, e sempre são 2 que levam o dinheiro para baixo para ser contado. E nunca são os mesmos 2. Então, se forem 2 agora de manhã, à noite serão outros 2. E para esses 2 caírem juntos novamente, só depois que virar o relógio inteiro, entenderam? Isso é uma segurança para nós. O caminho que leva daquela sala até a tesouraria para contar o dinheiro é monitorado por câmeras. O local onde eles contam o dinheiro é monitorado por uma câmera. Então, eles contam o dinheiro, aquilo que entrou em dinheiro, em espécie, cheques, os depósitos que são feitos na maquininha que fica lá na introdução da igreja, na recepção. Eles contam tudo e eles fazem um documento dizendo tudo que entrou, dinheiro, cheque, depósitos, e eles assinam esse documento. Aí eles numeram todos os envelopes com um carimbo de numerar, né? Porque ninguém pode retirar o envelope. Depois que eles contaram, ninguém pode alegar que não tinha aquele dinheiro. E aquele dinheiro fica no cofre e na segunda-feira é depositado. E aquilo que é depositado tem que bater com aquele documento. Então há uma seriedade muito grande com isso. E não são os pastores que fazem isso. Então, graças a Deus, a nossa igreja é muito séria. Uma outra coisa, não sei se você sabe, mas a nossa igreja tem parcerias missionárias, parcerias financeiras, com 22 missionários ou causas sociais. São parcerias fixas. Então, por exemplo, a gente envia todos os meses, e graças a Deus, nunca, em mais de 25 anos que eu me lembro, a gente deixou de depositar o dinheiro para o missionário. Nunca. A gente já teve, por exemplo, que pagar os pastores em 2 ou 3 vezes. Já passamos dificuldades assim. Já atrasou o pagamento dos pastores, mas dos missionários, nunca. Nunca. Então, por exemplo, nós enviamos todos os meses, sem falhar jamais, R$2.000 ao pastor Marcelo e a Marjorie lá em Portugal. Nós enviamos todos os meses, sem falhar, R$2.000 ao Mateus e a Mari, do Projeto Toque, lá em Bauru. Nós enviamos R$2.000, sem falhar jamais, ao irmão José Onécio e Adeus, nossos missionários no sertão do Ceará.
e outros valores para Fábio e Marta na Bolívia, para Paulinha e Adriana em São Paulo, para o Cezinha, que é nosso missionário de evangelismo aqui em Piracicaba, no estado de São Paulo, para a missionária Sônia. Então, nós temos o Lar Batista de Crianças, que é um lar que trata crianças em situação de risco ou para adoção. Nós também ajudamos o Lar Betel, aqui em Piracicaba. São parcerias fixas que nós pagamos, entre aspas, com o dinheiro dos dízimos e das ofertas. Porque a nossa única fonte de recursos são os dízimos e ofertas. Isso para você saber que quando você entrega o seu dízimo na igreja, quando você entrega a sua oferta na igreja, ele é bem encaminhado, é bem usado. Então, agora, por exemplo, a gente está transmitindo os cultos. Ora, tem um custo para isso. A gente teve que aumentar a capacidade da nossa internet, tivemos que comprar equipamentos. E mais, a gente está ajudando pessoas que estão passando dificuldades financeiras. Os ministérios da igreja não param e tem custos. A gente fez uma escola bíblica de férias para as crianças agora em agosto, né? E a escola bíblica de férias custou R$5.000 para a igreja. De onde vem o dinheiro? Dos dízimos e ofertas. Quando um missionário passa uma dificuldade, o que a gente faz? A gente usa o dinheiro dos dízimos e ofertas. Então, a mãe da missionária Adriana, lá em São Paulo, ela perdeu a visão de um olho e o outro estava comprometido gravemente. Ela precisava fazer uma cirurgia de emergência. Ela precisava de R$2.000, porque se ela demorasse mais do que 24 horas para fazer a cirurgia, ela iria perder a visão também do olho esquerdo. E a gente não pensa duas vezes. Nós enviamos o dinheiro na hora, os R$2.000. Mesmo que a gente passe algum aperto aqui. O nosso orçamento não tem sobra. Quando uma empresa faz um orçamento, ela conta com uma sobra. A gente não, a gente usa 97% do nosso orçamento. Por quê? Porque a igreja vive por fé. Então a gente crê que os irmãos serão fiéis e vão devolver o seu dízimo com fidelidade, vão entregar sua oferta com generosidade sempre. E graças a Deus, mesmo nessa pandemia, as entradas da igreja não foram alteradas. E a gente continua fazendo tudo o que precisa fazer sem passar grandes apertos. Graças a Deus. Mas para você entender por que é importante você ter um compromisso financeiro com a igreja. Outra coisa, a pessoa que não tem um compromisso financeiro com a sua igreja, ela tem a mentalidade do ladrão. Eu sei que é uma expressão forte, mas olha só por que eu digo isso. Porque a pessoa vai no culto, ela chega lá, a igreja está aberta, tem gente trabalhando lá, ela está limpa a igreja. Se você se ajoelhar na nossa igreja, o seu joelho não vai ficar sujo. Por quê? Porque o templo foi limpo. Usaram lá algum produto de limpeza e alguém foi pago para fazer aquilo. Quando você chega na igreja, as luzes estão acesas, o ar-condicionado está ligado, o som está ligado, a mídia da igreja está funcionando. Então, tem projeção, tem equipe de música, o sermão do pastor está pronto. E todas essas coisas têm custos financeiros. Só que a pessoa que não contribui, ela vai lá, se aproveita de tudo que é oferecido e não contribui com nada. É a mentalidade do ladrão. Mas é claro que tudo tem custo. Claro. Tudo que a igreja faz tem um custo. Infelizmente, o custo é alto.
E eu sou muito agradecido a Deus por fazer parte de uma igreja como a nossa, que é séria e que oferece todas essas coisas de qualidade aos seus membros. Então, se eu fosse falar aqui tudo que a gente investiu nesses meses para você receber uma transmissão de qualidade na sua casa, eu não sei se você acha que você ficaria assustado. Porque a gente teve que fazer, senão a coisa ia travar. E tudo isso, então, é feito pelo compromisso financeiro que os irmãos têm com a igreja. Então, eu pergunto, você está comprometido financeiramente com esta igreja? Você é um dizimista fiel? Você oferta com generosidade? E mesmo para as crianças que estão aqui. Eu ensino os meus filhos. Qualquer dinheirinho que você ganha da vovó, do vovô, do tio, da tia, do papai, da mamãe, você pode separar 10% e entregar o seu dízimo. Isso é a sua contribuição. Porque não importa o valor. O dízimo é democrático. Se alguém ganha 100 mil reais, ele vai entregar 10 mil de dízimo. Se a pessoa ganha 1.000, vai entregar 100. Se ele ganhar 10 reais, vai entregar 1. É democrático. Então, todo mundo pode participar. Quinta pergunta. Você serve com os seus dons na igreja? Você põe em prática os seus dons na igreja? Você abençoa as pessoas com a sua vida na igreja? Você ajuda as pessoas? Você contribui com a vida das pessoas? Você serve socorrendo as pessoas que precisam? São 5 perguntas básicas. E se você responder sim a essas perguntas, então você está realmente envolvido com a sua igreja. Se você ainda não está, porque você está chegando, está começando a sua caminhada aqui, eu desafio você a participar da vida da igreja dizendo sim a essas perguntas. Eu me lembrei de uma história de um pastor bem experiente, né? Que, conversando com um pastor mais jovem, o pastor jovem fez a seguinte pergunta para esse pastor mais experiente. Pastor, quantos membros tem a sua igreja? Quantas pessoas estão na sua igreja hoje? E o pastor falou assim, 600. Os 600? Puxa. E aí ele fez uma segunda pergunta. E quantos membros desses 600 são ativos na igreja? E o pastor mais experiente falou assim, 600. Ele falou, 600? 600 membros e 600 ativos? Ele falou, 300 ativos para Deus e 300 ativos para o diabo, mas todo mundo trabalhando. Ou seja, não tem como você não servir a Deus e não agradar o diabo. Você só pode viver a vida na igreja se você estiver realmente servindo a Deus. É estar completamente envolvido. Pastor, travou seu áudio aí durante uns 15 segundos, mais ou menos. Não deu para ouvir. Depois que terminou a história? Isso. Tá. Então, se você, que agora vai ser batizado, você que se considera um cristão, você que já recebeu a Cristo como seu Salvador, o seu lugar no reino de Deus é estar realmente envolvido na vida da igreja. A igreja, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, com todas as suas feridas, todas as suas dores. E a igreja é assim, porque nós somos assim. Mas também, claro, com todas as suas bênçãos, as bênçãos que Deus quer compartilhar com você e por meio de você. O seu lugar é na igreja. Você deve estar envolvido com a igreja. E se envolver cada vez mais. Porque assim você vai estar obedecendo a Jesus
e você vai viver também tudo que Deus tem para você. Você deve tratar a primeira igreja batista de Piracicaba como a sua família espiritual, como a sua parte na família de Deus. E se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai se agradar de você. Tudo bem, gente? Perguntas, comentários? Podem falar agora. Tudo bem? Ninguém vai falar nada? Pastor, eu achei tudo muito esclarecedor. Agradeço por tudo que você falou, as coisas que você expôs e muito feliz assim de ter confirmado mais uma vez todas as impressões que eu tinha da igreja e a certeza, né, de que eu quero me tornar membra cresceu ainda mais com essa aula de hoje. Agradeço e dou graças a Deus pela seriedade que vocês tratam tudo. A gente sente isso, a gente que chega, a gente sente isso. E agora confirmando, né? Muito obrigada, só gratidão mesmo que eu tenho no meu coração. Obrigado, Marina. Deus abençoe você. Amém. Você sabe que aqui no meu WhatsApp você está como Marina do Catenda, né? Já tô com esse sobrenome, né? Teve um dia que na classe de jovens eu mesmo coloquei no meu Zoom Marina Catenga, só para o pessoal rir um pouquinho. Todo mundo sabe o que é Catenga aí? Explica aí, Marina. Catenga é o apelido do meu namorado, que é membro da igreja, já tem uns 5 anos, né, pastor? Que ele tá aí com vocês. E no Nordeste significa calango. Aqui no meu quintal a gente tem alguns catengas. Eu brinco com o Guilherme, né, meu filho de 11 anos, falo assim, ó filho, a gente tem uns dinossauros aqui no nosso quintal, né? Tem uns grandes assim, ó. Parece um mini dinossauro, né? Toda vez que eu vejo um calango, eu fico brincando assim, vi seu parente hoje, viu? Muito bem, alguma pergunta, gente? Pode falar agora, algum comentário? Tudo certo? Certo. Vocês participaram do culto hoje de manhã, participaram da ceia. À noite tem mais, viu? Ontem nós fomos na Way, pastor. Legal. E levamos um casal de amigos também. Não levamos, né? Mas a gente apresentou a igreja para eles. E eles acabaram indo e o menino, né? A gente sempre convidou ele para ir, ele não ia, mas agora ele foi. E a gente ficou muito feliz. Que legal. Que legal. Muito bom, gente. Ó, se alguém quiser ir no culto de hoje à noite, é tranquilo, viu? Porque tem menos pessoas inscritas do que para o culto da manhã. Acho que são 37 inscritos só. Então, se vocês quiserem ir, tá bem tranquilo. Tá bom? Tá bom, pastor. Obrigada. Um ótimo Obrigado, domingo para vocês. Que Deus abençoe a todos. Bom almoço aí agora. Pastor, só um pedido. Sim, O senhor gravou essa aula? sim. Se possível, o senhor compartilhar conosco no WhatsApp, porque a aula foi muito boa, tem bastante conteúdo. Se for possível, agradeço. Tá bom. Sabe o que eu acho, viu, Matheus? Que um dos problemas que tem ocorrido com o som pode ser o problema da gravação. Ah, pode ser também. Porque exige mais da internet. É. Mas depois que nós reiniciamos, ficou perfeito, não travou em nenhum momento. Tá bom. Eu vou colocar o link para vocês lá depois. É que eu tenho que jogar essa aula no YouTube para depois pôr o link, porque não tem como salvar no WhatsApp direto. Mas tá bom, gente. Deus abençoe todos. Bom domingo para vocês aí, tá bom? Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Amém. Bom domingo a todos. Ui, pastor. Valeu, César. Tchau, pastor. Tchau, Matheus. Blá, blá, blá.